agora, dentro dessa cultura de endividamento, um monte de gente faz dívida, perde o controle dessas dívidas, cai nos juros, juros de cartão de crédito, juros de cheque especial, juros de financiamentos, e aí vira uma bola de neve. Eu acredito que essas pessoas, muitas vezes, elas querem pedir ajuda e socorro. Mas aí entra o sentimento de frustração, constrangimento, vergonha. É o abrir as suas finanças, algo que é tão particular, sim, né? E muitas vezes não é fácil, ainda mais para, vamos ser claros, para homens ainda se torna algo mais difícil ainda. Sim. Mas como essas pessoas que caem nessa situação de endividamento podem buscar ajuda, e como que a igreja pode ser um ponto de ajuda também para auxiliar essas famílias a saírem das dívidas e evitarem gastos que levam ao caos financeiro? Uhum. Bom, respondendo primeiro a parte da igreja, eu acho que a igreja tem dois papéis aí. O primeiro é o papel de educação. Né? Então, a igreja, acho que seja através dos sermões, seja através de aulas, um curso como o CRAU, ela deve instruir os seus membros, né, as suas ovelhas, a entenderem como deve ser a relação com o dinheiro. Né? Porque o dinheiro, ele tem uma questão, e Jesus tratou isso com muita propriedade. Jesus falou assim, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Né? Então, quando você pega as palavras de Jesus, Jesus falou mais sobre dinheiro, riquezas, posses, do que ele falou de amor. Só teve uma coisa que Jesus falou mais do que dinheiro, foi o reino de Deus. Né? Então, Jesus, e ele trouxe isso porque ele falou assim, o amor ao dinheiro, ele vai concorrer com o serviço, com a dedicação que você tem a Deus. Então, não dá. Você vai ter que decidir. Né? Então, o primeiro papel que eu acho que uma comunidade cristã deve ter é esse papel de ensino. Né? Seja através de uma série de sermões, né? Uma prestação de contas de como as finanças estão sendo usadas na igreja. Isso tem um efeito educativo grande. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é justamente ter grupos de apoio para quem chegou numa situação dessa. Né? E aí entra tudo que você falou, né? Tem que ter essa questão aí de tratar, né, com carinho, né? Ter essa questão de preservar a pessoa, não expor essa pessoa, né? Fulano está recebendo ajuda da igreja. Cara, isso não pode ser um motivo de conversa de membros de fim de culto. Ponto. Né? Então, a igreja tem que ter esse papel. E aí ela tem que ter justamente pessoas, né? E aí eu concordo plenamente com a sua primeira pergunta. Cara, os presbíteros têm que estar envolvidos nisso. Né? Porque eles que vão ensinar, né? Junto com a junta diaconal. A junta diaconal tem a função do serviço. Qual que é o lá da lista de Romanos 12? O que faz o serviço? Supre necessidades materiais das pessoas. Ponto. Né? Aí, voltando, né, à primeira parte da sua pergunta, tanto essas pessoas que a igreja está nesse segundo grupo aqui, quanto as pessoas que buscaram ajuda, seja de um profissional financeiro, de alguém que eles confiam, um conselheiro, um mentor, né? Alguns casos até, por exemplo, um gerente de banco pode dar algumas dicas. Não estou falando que esse pessoal, apesar do conflito de interesse, não possa ajudar. É montar justamente o que eu chamo, né, nessa questão de dívida, eu chamo isso de um plano de guerra. Por quê? Porque quando você está num plano de guerra, quando você está numa situação que assim, você não tem recursos suficientes para gerir a sua vida, para extravasar os seus desejos, o seu consumismo, você vai ter que viver um regime de guerra. E aí, você vai montar uma série de estratégias para tentar, né? E aí, na maioria das vezes, a gente começa a pontuar, né? Principalmente a questão das despesas, você começa a cortar o que não é. Em tempo de guerra você não usa. Então, vou dar um exemplo muito prático que aconteceu com algumas pessoas que a gente ajudou. Quando a gente começa a mapear as despesas, então uma pessoa, hoje em dia nem faz muito sentido porque você tem alguns streamings que são muito baratos, né? Mas, por exemplo, há alguns anos atrás, você tinha planos de TV a cabo que era R$400 por mês. Aí você fala assim, fulano, você está todo endividado, você não tem, perdeu o recurso, como que você vai continuar pagando um plano de TV por assinatura de R$400? Cancela esse negócio. Né? Então aí, então eu acho que a ajuda do mentor, do planejador financeiro, de alguém
ou que está nesse grupo da igreja, é de montar toda essa estrutura do plano de guerra, trazer a consciência do que está acontecendo. Tem uma questão que a dívida ela vira uma bola de neve por causa dos juros compostos, dá um stop nisso, vamos parar isso, tem um ponto de parada para poder respirar e falar assim, vamos para frente. Ah, o banco vai me ligar, vai te ligar, você não vai ser o primeiro, não vai ser o último. Ah, meu nome vai para o Serasa, você não vai ser o primeiro, você não vai ser o último. Ah, eu não vou mais poder comprar tal coisa para o meu filho. Não vai poder. Isso é economia de guerra, né? E aí a gente tem nessa metodologia, nessa abordagem, a gente tem também o dia D ou o dia V, que é o dia da vitória, que é o dia sem dívidas. Que daí você chega e fala assim, vamos celebrar, não tenho mais dívida. Né? Então eu acho que seria nesse sentido aí essa ajuda. Legal, isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas não têm a quem recorrer, né? E se a igreja dá o amparo que ela precisa para poder ajudar, talvez muitas pessoas não vivenciariam os problemas que elas vivem se tivesse a igreja preparada para poder ajudar, né? Sim, sem dúvida. Agora, eu acho que você já deve ter lidado com uma situação assim de alguém chegar assim, não, mas eu sou um cara experiente, eu tenho experiência, cuido disso há muitos anos, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim. E muitas vezes isso influencia a forma como a gente administra. Sim, sem dúvida. Eu levo para minha vida muitas coisas que meu avô, meu tio, meu pai, né, praticava e acaba entrando na maneira como eu cuido do meu dinheiro. Como essas influências devem impactar os nossos hábitos e as nossas decisões, e até que ponto a gente deve considerar essas experiências em uma boa administração financeira? É interessante que essa questão que você coloca cultural e principalmente familiar não é só na área de finanças. Né? Então, por exemplo, na área de educação de filhos, né? No cardápio da família, quer dizer, você tem uma série de questões que isso influenciam. Né? E aí, ter essa consciência é interessante porque você pode ter duas respostas a essa cultura, vamos voltar para o assunto, né? Da cultura da administração do dinheiro que você viu na sua casa. Né? E aí você pode ter duas atitudes completamente diferentes. Uma é você repetir o modelo, e aí você tanto pode repetir um modelo bom, como você pode repetir um modelo ruim. Por exemplo, seu pai não foi um bom administrador de dinheiro, de repente você... Ah, mas eu só sei fazer assim, então você vai repetir o modelo. Né? Mas a outra situação é importante também. Você não repetir o modelo, porque você teve a experiência de um modelo que não funcionou. Né? E aí isso que é muito interessante quando você se casa, porque daí você tem dois modelos diferentes. Né? Então tem o modelo seu e o do seu cônjuge. E daí você fala assim, como nós vamos casar isso nas nossas decisões? E aí é uma fonte de conflitos. Né? E aí um cliente que eu comecei a atender essa semana foi interessante. A esposa falou assim, você vai ajudar a gente a resolver alguns dos problemas aqui. Né? Porque eu falei, não, é bom que a gente traga isso à mesa, porque são visões diferentes de como que o recurso deve ser alocado. É visão diferente do que é dívida, do que não é. Né? Então, assim, eu acho que não deve gastar nesse item. Peraí, mas você gasta. Né? Ah, mas e o outro item que você gasta? Né? Então, essa questão acontece também na área das finanças. Né? E aí, então, eu acho que você deve decidir. E aí, né, vendendo o meu trabalho, o planejador vai te ajudar a tomar essa decisão. E, no caso, a gente falando de comunidades cristãs, a gente tem a primeira fonte de conselho é justamente a palavra de Deus. O que Deus fala nesse assunto? Deus fala assim, né, não se torne fiador de ninguém. Por que eu vou ser fiador? A Bíblia está sendo clara nesse assunto. Né? Então, eu acho que o modelo cultural não deve, né, como lá diz, eu citei Romanos lá no final, mas o primeiro versículo de Romanos 12 é justamente isso. Não tome a forma da cultura do mundo. Se a cultura que você recebeu não é a cultura que reflete os valores, os princípios de Deus, descarta isso e vai para o lado oposto, vai para a palavra de Deus. Né? Aliás, se a gente olhar a cultura do mundo nesse caso, é consumo, gaste, compre, parcele, use cartão de crédito. Aí vem, né, juros baixos, não, vai buscar crédito não sei aonde, e por aí vai.